E hoje se tornou comum você falar de Deus pra você ganhar dinheiro e fazer lançamento. Cara, isso é um negócio tão bizarro pra mim. E as pessoas não enxergam isso. As pessoas até que gostam, que seguem a Bíblia e tal, vê, tipo, as pessoas fazendo isso e segue ainda. Vamos começar então, gente. Esses são 5 princípios que a gente usa aqui na empresa para todos os clientes que a gente tem. A gente usa esses princípios tanto para nós, nos nossos conteúdos, quanto para outros clientes e a gente já testou isso aqui em vários nichos diferentes e dá super certo. Porque eu não tô falando de hack, eu não tô falando de técnica, eu tô falando de princípio. Princípio é o que a gente viu que funciona e funciona independente do nicho. São coisas elementares assim, que a gente viu que realmente dá certo. Pode ser que isso mude? Muito difícil. Outras coisas mudam. Mas isso aqui, como trabalha com princípios, não muda. É difícil mudar. Então vamos lá. Eu separei 5 pontos. Existem mais pontos que esses. Eu posso trazer outras lives falando de outros pontos também. Mas esses 5 pontos já são batata. Você fez, começou a aplicar isso aqui, você vai ter mais resultado. E é o que eu sempre falo, gente. Você está a um conteúdo de mudar a sua vida. Um conteúdo pode mudar completamente a sua vida. Pode colocar você em outro patamar. Pode trazer o que você sempre desejou. Pode contribuir na sua vida profissional, na sua vida. Ah, Gu, mas eu não sou empreendedor. Eu não só consumo conteúdo. Eu vi uma frase agora do Gary Vee, eu tava vendo o vídeo dele antes de começar a live, que eu achei bem interessante, né? Ele fala que quem não é produtor de conteúdo é consumidor de conteúdo profissional. Como assim? Muita gente, tipo, se torna um consumidor de conteúdo profissional. A pessoa dedica 8, às vezes até mais horas do dia consumindo conteúdo. E ela não ganha nada com isso. As ferramentas, as plataformas não te pagam nada pra você consumir conteúdo. Por que não separar 10% dessas horas que você usa consumindo conteúdo para produzir conteúdo? E todo mundo, se você quer falar sobre o assunto que você trabalha profissionalmente, pode dar certo. Se você quer falar sobre um hobby, pode dar certo. Se você quer falar sobre uma coisa que você gosta, ama, algum assunto que é interessante, pode dar certo. A verdade, galera, é que marketing de conteúdo é a coisa mais consistente que existe e é usada desde os anos 80, 60, 70. Galera, um case muito legal que eu sempre gosto de citar é o do He-Man. He-Man, Power Rangers. He-Man e Power Rangers, eles criaram conteúdo, séries de conteúdo pra criançada, pra vender o produto final, que era o boneco. Então, desde que o rádio, da TV, do jornal, já existia marketing de conteúdo. E isso só cresceu. E hoje é enorme. Fazer marketing de conteúdo não deveria ser uma escolha pra uma empresa e pra alguém que quer realmente crescer na internet, também não. Então pense o seguinte comigo. Ah, você fala assim, mas eu não quero isso, né? Não quero aparecer, não quero nada. Mas olha, será que você realmente não quer ter sua vida melhorada, ter uma audiência que gosta do seu conteúdo? Você vai ter espaço, tem vários motivos pra você criar conteúdo. Transforma sua vida financeiramente, profissionalmente, liberdade. São tantas camadas de coisas que o conteúdo pode te ajudar. Eu só faço marketing de conteúdo? Não. A nossa agência ela faz várias coisas, mas eu falo muito de marketing de conteúdo porque marketing de conteúdo realmente transforma a vida. Então assim, gente, marketing de conteúdo realmente pode transformar a sua vida. Não é papo de coach, não é papo de alguém que quer vender um curso pra você. Eu não tenho curso aberto hoje, nada. O que eu tô compartilhando com vocês é realmente uma informação útil que vai agregar na vida de vocês e vai transformar. Por isso que todo dia eu tô aqui nessa missão. Porque uma das coisas que mais me revolta é olhar pro digital e ver quanta enganação tem aí, né? E não é papo de inimigo comum nem nada, é que realmente o mercado digital, ele tá dando vergonha, cara. Tá dando vergonha no sentido de quanta gente falando, ó, ou é postar com Porsche, postar tipo ostentando e tipo aquelas musiquinhas, né? Tipo, aquelas musiquinhas assim de motivacional, empreendedorismo, ou é tipo um novo hack, novo negócio que vai te deixar milionário de repente, sabe? Então, tudo isso me cansou, ou o pior de tudo, né? Que aí é uma opinião pessoal que eu tenho, que é misturar Deus com negócio, né? Eu sou de uma escola e de uma geração, não sei se vocês concordam comigo, que aprendeu que Cristo, ele entrou no templo e saiu batendo em todo mundo, derrubando tudo, porque eles estavam fazendo comércio dentro do templo. E hoje se tornou comum você falar de Deus pra você ganhar dinheiro e fazer lançamento. Cara, isso é um negócio tão bizarro pra mim. E as pessoas não enxergam isso. As pessoas até que gostam, que seguem a Bíblia e tal, vê, tipo, as pessoas fazendo isso e segue ainda. Então, tipo, é um negócio que eu sou totalmente contra. E muitos caras grandes estão fazendo isso, tá? E viraram crentes do nada, né? Então, assim, toma cuidado, galera, porque o mercado realmente, às vezes eu olho pra ele e me entristece, né? Porque as pessoas estão misturando coisas essenciais e usando Deus pra poder vender curso. Aí é sacanagem, né? Aí você tá tirando com a
nossa cara, não é possível isso. Por isso que eu comecei a fazer esse conteúdo esse ano, pra realmente entregar um conteúdo que a gente usa no dia a dia. A gente atende empresas gigantescas aqui. E é o que a gente realmente usa. Não tô falando de perfis pequenos, perfis... Não, tô falando de empresas, grupos, holdings gigantescas. A gente atende, tudo que eu passo aqui pra vocês são informações que a gente utiliza nessas empresas, né? Então não é nada tipo assim, historinha que eu uso aqui no meu perfil, tá? Porque realmente eu não quero mais essa coisa, né, que o pessoal tá fazendo. Eu quero realmente trazer um marketing diferente. Eu acredito que dá pra fazer. Lá fora eles fazem tanto isso, dá pra fazer um marketing diferente aqui no Brasil e dá pra ajudar muita gente. Então, sem mais enrolação, já enrolei muito, vamos pros 5 princípios que eu acredito fortemente que vão te colocar em outro patamar e vão mudar a sua vida. A primeira coisa quando você começa a criar conteúdo, a primeira coisa que bloqueia você, e é um princípio que você tem que anotar e seguir, eu não vou ser perfeito. Como assim? Não vou ser perfeito. Gente, você às vezes passa 8 horas consumindo o conteúdo. E para pra pensar quantos desses conteúdos são ultra roteirizados, são ultra bem feitos, são ultra perfeitos. A maioria deles não é. A maioria das pessoas que realmente crescem tem uma coisa em comum: volume e consistência e falar de uma coisa. Então, prometa pra você mesmo, eu não vou ser perfeito. Se você tá muito preocupado com quantas views tá dando, com os números em si, você já começa a se perguntar se você tá fazendo pelo motivo certo. Qual que deve ser a motivação pra você criar conteúdo? Primeiro, expandir a sua voz pras pessoas, levar aquilo que você gosta, que você quer falar pra mais gente. E isso é uma motivação legal. Ajudar as pessoas e gerar valor pra elas. Se você tá fazendo preocupado com quantas views tá dando, não tô falando que você não tem que se preocupar com isso, mas se essa for a sua principal preocupação, ou se a sua principal preocupação for em fazer o conteúdo perfeito, você não vai sair do lugar. Eu te falo com muita propriedade isso. Por quê? Você não vai conseguir produzir em volume, você não vai conseguir ter consistência, você não vai conseguir ter uma rotina de postagem. Postar nas mídias hoje, como que deve ser? Se não deve ser perfeito, como é que deve ser? Deve ser o mais natural possível. Tá lá, viu alguma coisa legal, vai e publica. Twitta aquilo, faz um Canva, vai, grava rapidinho, mas faz. Se você quer levar a sua voz pra frente, levar a sua empresa pra frente com marketing de conteúdo, e você não tá postando 3, 4, 5 vezes por dia em 8 plataformas diferentes, você não tá fazendo bastante. É duro falar isso, muita gente pode ficar chocada com esse volume, mas é importante você ter isso. E pra você conseguir ter isso, você precisa desencanar de ser perfeito. Desencana. Gu, qualidade ou volume? Não é questão de qualidade, galera. É legal sim você ter conteúdo super roteirizado, super bem produzido. É legal você fazer isso. Mas quando você tá começando, o importante é você soltar vídeo, soltar conteúdo, solta conteúdo, coloca pra fora, faça. Depois você se preocupa em melhorar. Então não seja perfeito. O seu primeiro conteúdo vai ser o pior deles e depois você vai melhorando. E só esse de não ser perfeito vai desbloquear um monte de coisa na sua cabeça, de tipo, coisas que você fica neurótico hoje. O pessoal tá julgando meu conteúdo, será que tá feio? Será que, as pessoas não estão olhando meu conteúdo? É claro, você tá preocupado mais com você do que com a pessoa. Você tem que se preocupar com o valor que você vai gerar, a opinião que você vai dar, quem você vai agregar, não quantas views vai dar, quanto você tá se posicionando como cara. Teve cara assim que eu conheci pessoalmente, inclusive, que dá vergonha alheia, cara. O Instagram é só sobre ele. O seu Instagram tem que ser sobre você, tem que falar sobre você, mas não é sobre você. Entendeu a diferença? Ele fala sobre você, mas o propósito dele não deve ser você. Não deve ser você. Se o seu conteúdo gira em torno de aumentar seu ego, esquece, cara. Você não vai crescer. O seu conteúdo tem que ser sobre sua comunidade, sobre quem tá ouvindo você, pra ajudar essas pessoas. Toda vez que você publicar um conteúdo, se pergunte: por que alguém pararia pra ver esse conteúdo? Alguém pararia? Por quê? E você vai começar a criar conteúdos melhores, que você vai se preocupar com a pessoa, não com você mesmo. E aí, tem muito cara de marketing que ensina você a fazer conteúdo assim, tá? Conteúdo de, nossa, autoridade, né? Cara, você não precisa disso, verdade. E aí já pro segundo princípio, ter volume. Ter volume é importante. Por que é importante ter volume? Porque, primeiro, as plataformas gostam de divulgar perfis que estão ativos, que são perfis que se movimentam, que estão postando constantemente. Segundo, mais chances de acertar. Você vai ter mais chances de pegar um vídeo e viralizar com ele. Terceiro, você vai aprender muito mais rápido o que não dá certo. Então você vai postar mais conteúdo e você vai entender logo o que dá certo e o que não dá certo. E você vai otimizando isso. Então ter volume é importante. Só que mais do que ter volume, é importante você estar em todos os lugares. Então hoje é possível, por exemplo, você pegar um conteúdo e distribuir ele em várias plataformas. Você pode ter o seu conteúdo, por exemplo, na plataforma vermelha, aí você faz um corte dele e posta no TikTok aqui, aí você posta na plataforma concorrente. Então dá pra você estar nas principais plataformas. Isso é marketing, porque aí você vai estar aparecendo a todo momento pra todo mundo. Então é importante você ter volume e estar nas principais plataformas, todas elas. Não, mas meu público não está no TikTok. Dá vontade de chorar quando eu ouço essa frase.
O TikTok, ele tem quantos milhões de acessos por minuto? E será mesmo que seu público não tá lá? Então, tem que se perguntar. Ou será que você acha que seu público não tá lá? Então, toda vez que alguém falar isso pra você, você faz essa pergunta pra pessoa. Com base em que você tá falando isso? Qual que é... Da onde você tirou que seu cliente não tá no TikTok? Ah, não, meu TikTok só tem criança. De forma alguma. Eu tô aqui, pô. Eu não sou criança. Vou fazer 30 anos. Aí, vamos pro terceiro princípio, tá? Otimizar o que está fazendo. Então, você começou não sendo perfeito, desencanou, começou a publicar mais, começou a ter volume, começou a distribuir em várias plataformas. Aí você tem que olhar o que você está fazendo. Então não adianta só você ficar cuspindo plataforma, vídeo, sem olhar o que está acontecendo com ele. E aí sim você tem que começar a se preocupar um pouquinho com modificar o seu conteúdo. Então você vai olhar para ele e você vai ver que alguns conteúdos deram certo, outros conteúdos deram um pouquinho mais certo, outros conteúdos não deram certo, e você vai otimizando isso, ou seja, para de fazer o que dá errado e começa a fazer mais do que deu certo. Repetição é super importante. Então pega o seu conteúdo, melhora ele, repete. Então, por exemplo, se algum quadro seu deu certo, repete ele várias vezes, porque as pessoas querem ver mais daquilo. Às vezes a pessoa te seguiu só por causa daquele quadro. Tem um cara que eu sigo ele desde 2020 e ele faz o mesmo vídeo desde então. É o mesmo vídeo. Ele olha, ele reage a alguma coisa que tá acontecendo, bizarra assim, e ele dá super certo. Os vídeos dele batem assim milhões e milhões de views. E ele faz a mesma coisa durante anos. Otimizar é muito simples. Olha o que deu certo, olha o que deu errado, repete o que deu certo, descarta o que deu errado. E aí a gente vai pro penúltimo princípio, que é estar presente em todas as plataformas, que eu acabei de falar. Não dá pra você focar só em ter uma rede social. Pensa, por exemplo, em quem de repente cresceu o Instagram e fez o Instagram ficar bombadaço, assim, ficar muito grande. Imagina se ele perde essa conta. Imagina, por exemplo, quem tem o YouTube hackeado. Então, assim, não coloque todos os seus ovos numa cesta só. Essa frase clichê, né? Ela não é clichê à toa. É porque você pode sim perder tudo que você tá fazendo. Você pode perder tudo. Então é importante você ter seu conteúdo distribuído em várias plataformas. E existe uma competição entre as plataformas para ver quem tem mais atenção. Então você aumenta drasticamente as chances do seu conteúdo dar certo. Porque você, às vezes, tem vários conteúdos meus que aqui no TikTok vai super mal, pega poucas views, e de repente lá na plataforma vizinha, na concorrente, dá super certo. E aí você faz um outro conteúdo que nessas duas dá errado, mas lá na vermelha dá certo. Então você aumenta drasticamente as chances de dar certo. Só que é importante falar uma coisa, não é só distribuir o mesmo conteúdo. É importante você adaptar ele um pouco para cada plataforma, tá? Porque cada plataforma tem sua linguagem. Então, por exemplo, a plataforma de currículo, a Azul, ela tem uma linguagem própria. Não adianta eu postar uma coisa super genérica lá. Lá tem que ser um pouco mais profundo, um pouco mais específico no que eu tô falando. Mas uma coisa importante é você olhar onde o seu público tá. Então, por exemplo, seu público tá aqui no TikTok. Então, escolhe as 3 principais plataformas onde seu público tá. Porque, por exemplo, às vezes você vende uma coisa muito para público final e esse público não vai estar no link, na plataforma azul lá, no link, sabe, né? Então é importante você estar em mais de uma plataforma, mas também fazer isso com inteligência. Não é, galera, não é sobre você postar e esperar dar certo. É uma técnica mesmo. Você vai postando, você vai otimizando, seguindo esses princípios aqui. E aí a gente chega no princípio mais importante que eu vejo que muito criador de conteúdo, inclusive grande, não usa, que é monetização. Como assim monetização? O seu conteúdo, ele precisa ter um propósito de monetização. Por mais que seja o seu sonho, por mais que você tá fazendo uma coisa que você ama, que eu acredito muito que você deve fazer uma coisa que você ama, você tem que buscar formas de monetizar esse conteúdo. Por exemplo, eu escolhi esse ano não abrir curso, não abrir turma, e eu não vou fazer isso. Talvez eu não abra nunca mais, inclusive, tá? Mas eu tenho uma forma de monetização. Qual que é a minha forma de monetização? Entre todas as pessoas que eu ajudo, que eu gero valor, às vezes uma delas é uma pessoa que quer contratar a gente, por exemplo, como agência. E dá certo. Então eu alcanço mais pessoas, eu tô aumentando minha marca, eu tô divulgando mais, eu tô fazendo marketing, porque isso que é marketing. Tô divulgando a minha empresa. Isso é uma estratégia de marketing. Então, é importante você ter uma monetização. Como que eu posso fazer isso? Eu sou um criador de conteúdo sem produto. Você pode divulgar parceiros, você pode fazer publi, você pode monetizar com o próprio valor da plataforma, mas é importante você sempre ter mais de uma fonte de renda, porque assim o seu conteúdo vai durar anos e anos e anos. Mas também não cana em ganhar dinheiro rápido, porque ao contrário do que todo mundo vende na internet, não é do dia pra noite. Poucos são os que têm resultado do dia pra noite. A maioria não tem.
Então, o seu foco no começo é em produzir. Você tem que ter prazer em produzir, em estar presente. Depois disso, as coisas vão acontecer naturalmente. Você acha, por exemplo, que o Whindersson Nunes, quando ele fez o primeiro vídeo dele, ele imaginou onde ele chegaria? Você acha que o MrBeast imaginou que ele seria o maior youtuber do mundo? Ele podia ter esse sonho, mas no começo, ele só tava arriscando. Ele tava fazendo, ele continuava fazendo. E as pessoas falavam que ele era louco. E hoje ele é o que é. Então, todo mundo tem um começo. Todo mundo tem um começo. O importante é você começar. Nossa, cara, eu fiquei com uma raiva esses dias, porque assim, eu vi um vídeo de uns youtubers, né? E eles estavam falando sobre roteiro e tal, sobre como construir roteiro e tal. E eles falaram uma frase que me irritou muito. Eles falaram assim: nem todo mundo vai ter resultado. Nem todo mundo vai ter sucesso. Nem todo mundo vai conseguir ter sucesso. Foi pior. Ele falou: nem todo mundo vai conseguir ter sucesso. E eu não acredito nisso. Com todas as minhas forças, eu não acredito nisso. Eu acho que sim, todo mundo que tiver foco, produzir, colocar esses princípios aqui, vai ter resultado. Ah, mas aí a pessoa não teve. Se ela não teve resultado, foi porque ela não teve consistência. Todo mundo que. E aí pode ser da pessoa. A gente cansa de ver isso, tá? Pessoa que morava em periferia, pessoa que morava, tipo, em lugares, assim, ruins, e hoje estão morando em lugares incríveis, tudo pela criação de conteúdo. Eu sou de Osasco. Eu morei em Osasco, na periferia. Mesmo assim, casa que chovia dentro. Se eu acreditasse no que as pessoas falavam de que quem mora lá nunca ia ter resultado, eu tava lascado. Porque eu tinha tudo contra mim. Eu tinha tudo contra mim. Tudo. Tudo que vocês possam imaginar. Eu cresci numa família escassa. Eu cresci numa família que não acreditava que alguém ia ficar rico. Eu cresci numa família que a maioria demorou muitos anos pra poder sair dali. E só saiu porque, tipo, não que eu sou responsável por isso, mas eu fui quebrando essas crenças neles, entendeu? Então, assim, eu tinha tudo pra dar errado. E dei certo. Você que tá pensando em começar, não esquenta a cabeça. Só faz, que vai dar certo. Não pense que você é menos que alguém. Não pense que você não tem tanta possibilidade. A internet, ela equalizou isso. Você tem pessoas que têm tudo pra dar certo e dão errado. E você tem pessoas que têm tudo pra dar errado e dão certo. A diferença é quem continua fazendo de forma consistente. Só resumindo pra vocês aqui, não ser perfeito, ter volume, otimizar o que você tá fazendo, estar presente em todas as plataformas e achar uma forma de monetizar o seu conteúdo. Se você seguir essas 5 coisas com consistência, dificilmente você não vai ter resultado. Você só não vai ter resultado se você não seguir isso aqui. Se você realmente ficar preocupado em ser perfeito, não conseguir colocar volume pra fora, não conseguir otimizar o que você está fazendo, ou seja, deixar o seu conteúdo sabe? Não focar nele e não estar presente em todas as plataformas, ou também não monetizar, porque você vai ter que fazer outras coisas, você não vai conseguir dar atenção pra isso, tá? Faz essas 5 coisas que com certeza vocês vão ter muito resultado. Obrigado demais, se inscreva aqui, assine tudo que você puder pra ajudar a gente e tamo junto, vamos mudar esse marketing no Brasil, vamos fazer esse marketing ser das pessoas que realmente não querem enganar as outras pessoas, tá? Porque hoje o que mais tem é enganação por aí. Por um marketing melhor, vamos pra cima. Tamo junto, galera!